Olá! O modelo de escola cívico-militar vem sendo debatido há um tempo, não só no estado de São Paulo, mas como no Brasil inteiro. Para entendermos melhor como funciona esse modelo de educação e quais os impactos para a comunidade escolar, convido para o Prolesp Cidadania de hoje o deputado estadual Carlos Gianazzi do PSOL. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Melissa, pelo convite, para dar a minha contribuição para esse importante debate sobre esse projeto, essa farsa de escola cívico-militar. Convido também para esse debate a supervisora de ensino de São Paulo e advogada Luciene Cavalcante. Seja bem-vinda, supervisora. Obrigada, Melissa. Obrigada ao deputado Carlos Gianazzi pelo convite. Vou tratá-la como professora, né? Que é a maior deferência que a gente pode ter a uma pessoa, é tratar como mestre, né? Como professor. Deputado, como que o senhor avalia essa proposta de escolas cívico-militares? Olha, Melissa, é um verdadeiro retrocesso para a educação no Brasil. É um projeto que foi praticamente ressuscitado agora com o bolsonarismo, nessa nova onda de negacionismo, de terraplanismo na área da educação, e esse projeto aparece como um projeto altamente ideológico, doutrinador, né, da pior forma possível. E é engraçado que as pessoas que defendem a introdução desse projeto nas escolas públicas do Brasil são as mesmas que condenam a doutrinação, são as mesmas que condenam Paulo Freire, que condenam uma possível doutrinação que não existe nas escolas, mas eles sim, defensores do programa, desse projeto Escola Cívico-Militar, esses são os doutrinadores, porque é uma escola extremamente doutrinadora, obscurantista, né, que representa um atentado contra a comunidade escolar. Então, nós somos totalmente contra esse projeto, nós estamos preocupados porque ele é vendido como uma possibilidade de melhoria da qualidade de ensino, e isso não é verdade. Uhum. Professora Luciene, o argumento para a implantação da escola é a disciplina e, consequentemente, o aproveitamento do aluno. Eu queria que a senhora avaliasse esses argumentos aí para que as pessoas colocam para a implantação, para a justificativa das escolas cívico-militares. Primeiramente, quero mais uma vez agradecer o convite do deputado, do professor Carlos Gianazzi, o nosso maior guerreiro, defensor incansável da escola pública, dos seus estudantes e dos seus profissionais, e que tem feito um trabalho brilhante na LESP em defesa da educação de qualidade para todos. E respondendo, dialogando um pouco com a sua pergunta, é necessário deixar bem claro que esse argumento de que uma escola cívico-militar vai trazer uma maior qualidade de ensino, ele é mentiroso, ele é, na verdade, um golpe eleitoral. Primeiro, porque não há nenhuma pesquisa em todo o planeta Terra que fale de experiências e que demonstre a qualidade desse tipo de gestão educacional. Então, não há nenhuma experiência e nenhuma comprovação científica disso. Fora isso, é importante lembrar que foi o governo Bolsonaro, em 2019, que trouxe essa proposta das escolas cívico-militares. E que aqui só chegou no estado de São Paulo o ano passado, ou foi no começo desse ano, eu não me lembro agora exatamente, mas foi bem próximo e por conta das eleições. Então, é muito importante também debater com a comunidade que esse projeto, ele não fala sobre disciplina. A disciplina, ela é muito importante para todo mundo que estuda, trabalha com educação. É preciso ter disciplina para você sentar, para você poder ler, para você poder ouvir, para você poder aprender a falar em comunidade. Esse projeto, esse modelo educacional tem a ver com autoritarismo. Ele implementa nas escolas uma base curricular e de gestão da escola que é autoritária. Por ser autoritária, ela promove uma educação excludente. O que isso significa? Que todos aqueles que não se
adequarem, não se enquadrarem nessas normas e nesses padrões, serão e são excluídos dessa escola. E assim você vai selecionando as pessoas. Uma escola que não é para todos, não é uma boa escola e jamais poderá contribuir para que a gente avance na qualidade social da educação e da cidadania. Então, é muito perigosa essa ideia de que essa escola, com esse modelo de gestão, vai trazer uma maior qualidade de ensino. Uhum. Deputado, eu queria saber se o senhor concorda com esses argumentos e eu queria que o senhor acrescentasse sobre a questão da grade curricular. Se o senhor vê que há uma possibilidade de haver uma interferência nessa grade curricular ministrada aí nessas escolas cívico-militares. Sim, eu concordo totalmente com as intervenções, com as colocações da professora e supervisora de ensino, Luciane Cavalcante. Esse projeto é um projeto doutrinador, é um projeto, o convênio foi feito agora com o Estado de São Paulo e o governo federal, porque até então a Secretaria Estadual de Educação não tinha aderido, não tinha feito a adesão a esse programa. O secretário Rosselli tinha levantado dúvidas a respeito no início da divulgação e do lançamento desse programa pelo governo federal. E agora, estranhamente, o governo aderiu ao programa. Estranhamente, mas a deputada, a supervisora, a professora Luciene, colocou muito bem. Trata-se de uma questão eleitoral. O governo Dória está já preocupado em agradar as bases eleitorais de extrema-direita do estado de São Paulo, né? Essa base bolsonarista que ele perdeu e tenta recuperar. Então, ele acena com a escola cívico-militar e aderiu ao programa. É uma adesão, é um convênio que é feito com o governo federal, até independe de lei. Foi aprovada uma lei aqui na Assembleia Legislativa, um projeto de lei, na verdade, autorizativo, que autoriza a implantação, mas nem há necessidade, porque necessariamente é feito através de um convênio esse processo. Mas o governo aderiu e o Dória sancionou a lei que autoriza. Nós votamos contra, que fizemos obstrução na Assembleia Legislativa. E agora, a primeira escola que vai receber esse projeto é uma escola que fica no Guarujá, aqui na Baixada Santista, né? Nós temos, acho que, uma única escola que está aderindo a esse projeto. Inclusive, teve o lançamento do projeto recentemente nessa escola, do Guarujá. Mas se trata realmente de uma adesão muito mais eleitoral, com cálculo eleitoral, do que política. Mas é um projeto doutrinador, né? Que tenta enquadrar, que tenta dominar as mentes, os corpos e os comportamentos dos nossos alunos. É um projeto que militariza a escola, né? E afasta, por exemplo, o gestor. Ela diz o seguinte: olha, que a melhor gestão é a gestão militar. Então, o diretor da escola é praticamente neutralizado e desmoralizado. O próprio magistério, porque se diz o seguinte: olha, vocês especialistas em educação, vocês pedagogos, pedagogas, professores e professoras que estudaram, tiveram formação, vocês não têm capacidade de gerir a escola. Só nós, os militares, podemos. Isso é um absurdo total, porque os militares não são especialistas em educação, principalmente numa educação que tem que necessariamente respeitar a diversidade, mas eles querem padronizar o pensamento, a educação, o currículo. Eles tentaram fazer isso durante a ditadura militar, não conseguiram, né? Mudaram o currículo escolar, fizeram reformas educacionais, introduzindo educação moral e cívica no currículo, o SPB, mas não deu certo, não funcionou, porque a escola é muito mais do que isso. Então, e eles querem mudar o currículo também, adaptar o currículo para esse processo de doutrinação, de militarização, mas, sobretudo, o que mais me preocupa é a criminalização dos alunos pobres, que está embutida dentro desse projeto de escola cívico-militar, que de cívico não tem absolutamente nada. Professora Luciene, o deputado Janazzi fez algumas colocações aqui com relação a
essa questão da padronização. Eu queria que a senhora avaliasse essa possibilidade de mudança aí no currículo, como que seria essa possibilidade de mudança e mais, o deputado começou falando sobre Paulo Freire, que muitos dos apoiadores da ideia também são contrários a Paulo Freire, então isso poderia trazer uma mudança muito radical ao que a gente, ao ensino que a gente tem hoje, que a gente está habituado a dar para nossas crianças hoje? Sim, porque esse projeto das escolas cívico-militares, ele ataca frontalmente o direito material à educação, porque como ele tem o princípio norteador dele é o autoritarismo, a exclusão e o silenciamento, você exclui do palco, do território da escola, os debates, a diversidade, porque o princípio é a padronização, como o deputado Carlos Gianazzi muito bem colocou, dos comportamentos, das normas. E essa situação de exclusão, de padronização, o que vai ser levado como padrão é uma ordem única, que é a ordem do opressor. Com isso, a gente vai ter como resultado uma manutenção ainda maior de todos os mecanismos de opressões que a gente tem na nossa história, aqui no nosso país, na nossa sociedade. Então, quem será atacado dentro desse território com a implementação das escolas cívico-militares são os grupos minoritários, as questões raciais, de gênero, a diversidade sexual, todas essas questões serão silenciadas e estarão fora da escola, e a gente sabe muito bem o que significa isso. A gente já vem fazendo um enfrentamento muito grande, nós que somos seguidores orientados por toda a pesquisa de Paulo Freire, a gente vem fazendo toda uma discussão com relação contra esse movimento da escola sem partido e essa ideia absurda da ideologia de gênero, né? De que existe essa ideologia de gênero, de que ela não pode ser tratada nas escolas. O STF já decidiu que isso não existe, que não é possível a gente falar em educação como a gente acredita, como Paulo Freire sempre defendeu, que é uma educação conectada com a vida, para emancipação, para você poder enfrentar, ter condições e ferramentas para você poder enfrentar a vida, não pode ser excluída dessas questões. A escola precisa ser um espaço de enfrentamento e de superação desses mecanismos de opressão. E o que essa proposta das escolas cívico-militares ela propõe um currículo que vai ter um padrão único, uma norma única de conduta. Então, por isso que o deputado fala que é algo reacionário, porque ele vai retroagir a uma época da escola que a gente já superou, que a gente quer esquecer. Então, a gente vem avançando dentro do que a gente entende e defende que precisa ter uma escola que é plural, que é para a diversidade e para a emancipação. Deputada Gianazzi, nos últimos anos surgiram alguns modelos que foram indicados aí para a escola pública, entre eles esse o da escola cívico-militar. Eu queria saber se o senhor vê essa necessidade de mudança do modelo de ensino e qual que seria o modelo ideal para que a gente tenha um melhor aproveitamento das crianças, as crianças interessadas na aula, sem evasão escolar, enfim, e que também satisfaçam os professores. Eu queria que o senhor avaliasse essa questão dos modelos, que eu acho que é muito importante para a nossa conversa. Eu vou falar, só queria acrescentar ao que disse a professora Luciene, de que o Supremo Tribunal Federal, ele, nos últimos meses, debateu e rejeitou várias leis municipais de escola sem partido. Pelo menos 10 municípios tiveram suas leis
revogadas, né? Leis municipais que foram aprovadas em municípios brasileiros, instituindo esse movimento retrógrado que se chama escola sem partido, que é a censura, que é a mordaça nas escolas. E o Supremo, além de proibir a escola sem partido e dizer que sim, que é permitido o debate sobre identidade de gênero, sobre combate ao racismo, à homofobia, ao machismo. Ele também afirma, o Supremo, no seu parecer, a partir dessas decisões, o Supremo decidiu que isso é obrigatório, que a escola tem que fazer esse debate, ou seja, a escola tem que debater, ela é obrigada, segundo o Supremo Tribunal Federal, a debater diversidade sexual, combate à homofobia, tem que debater cidadania, a educação plural, é obrigação, é dever da escola. E a escola cívico-militar, ela vai na contramão da decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Talvez esse modelo de escola seja até inconstitucional, que é um modelo fechado, doutrinador, né, que tenta controlar ideologicamente as mentes, né, e os corações das nossas crianças e adolescentes da pior forma possível, né? Isso é muito sério. Então, por isso que a gente tem que ter um pensamento crítico. Agora, esse não é o problema da educação, gente, não é questão de disciplina, de organização, nem de gestão, mas sim um outro muito mais importante, que é a questão do financiamento, de garantir, de fato, o acesso, a permanência, de garantir a qualidade de ensino para os nossos alunos, de garantir salários dignos para os profissionais da educação. Nós temos que acabar com a superlotação de salas, que isso é importante, ainda mais nesse momento de pandemia e pós-pandemia. Então, a educação brasileira tem outros problemas muito mais graves do que esse de questão de disciplina, de organização. Então, a situação, o problema é mais profundo, é isso que eu queria deixar claro. Nós precisamos de mais escolas, de mais profissionais da educação, nós precisamos cumprir o Plano Nacional de Educação nas suas 10 metas, isso é fundamental. Nós precisamos garantir, no mínimo, a manutenção do piso nacional salarial dos profissionais da educação. Nós temos que garantir também que o novo Fundeb seja respeitado no Brasil, que ele avançou bastante agora nessa nova conquista que nós tivemos no Congresso Nacional, mas essa questão de projeto cívico-militar, isso não resolve a questão da educação, não ataca os principais problemas da educação brasileira. É uma nuvem de fumaça que tem muito mais esse caráter ideológico e doutrinador para desviar a atenção da crise educacional brasileira, que é profunda e tem outras causas, que não são essas apresentadas pela escola cívico-militar. Professora Luciene, eu reitero para a senhora a pergunta sobre o modelo ideal de escola. Eu queria que a senhora avaliasse qual seria, então, o modelo mais adequado para que tenhamos aí nas escolas públicas. O modelo mais adequado para a gente ter nas escolas públicas é um modelo onde a gente não tenha no poder governadores como esses que a gente tem, do PSDB, que estão destruindo a escola pública aqui no estado de São Paulo há mais de 20 anos, e também pessoas como o nosso presidente. Então, para a gente poder alcançar isso, a gente precisa ter uma escola que seja inclusiva para todos e que tenha a emancipação, a crítica, a reflexão, a cidadania como meios e fins dessa prática educativa. A escola, ela é um lugar da gente ser feliz, da gente realizar nossos sonhos, da gente se superar, da gente crescer. É um lugar de vida em abundância. Só que o projeto que está colocado nesse país que a gente vive e no estado de São Paulo é um projeto que humilha, exclui e despreza os estudantes e os profissionais das escolas públicas. A gente precisa superar e enfrentar esses governantes que estão no poder e que não ligam para o que está acontecendo com as nossas escolas. Veja, é muito claro isso com todo esse descaso que está acontecendo agora na pandemia. Nós estamos
há mais de um ano enfrentando essa guerra contra esse vírus, algo inimaginável, mais de 400 mil mortes, mais de um ano nessa situação, e não existe nenhuma perspectiva da gente sair dessa situação com relação à volta dos alunos às aulas presenciais, a gente ter condições sanitárias para que voltem às aulas. E, além de a gente não ter perspectiva de sair disso, porque os governos que hoje nos governam, eles não têm um compromisso com a população, com a emancipação e com a escola pública, a gente não tem nenhuma política pública para que os alunos, são mais de 3 milhões de alunos só da rede estadual, tenham acesso ao ensino remoto. É um descaso, é um absurdo. Mais de um ano nessa situação e nada foi feito. O que a gente vê são ensaios, são medidas paliativas para sair no jornal, quando que todo mundo aqui que tem filho numa escola pública, ou conhece alguém que tenha, ou que trabalha na escola pública, sabe o que está acontecendo. As crianças estão mais de um ano sem acesso à educação e não tem perspectiva de sair disso. É desesperador, é criminoso o que está acontecendo. E acho que isso agora que está acontecendo deixa muito clara como a fragilidade. Esses governos, hoje nós temos mais de 19 milhões de pessoas passando fome, né? Metade das famílias brasileiras não comem aquilo, o valor nutricional numa refeição que seria o adequado. Então, a gente tem uma situação gravíssima de segurança alimentar, e esse mesmo governo do Estado de São Paulo entrou na justiça para proibir que todos os alunos tivessem acesso à merenda. Então, é escandaloso, é escandaloso. A escola hoje, num país tão injusto quanto o nosso, ela assegura não só o direito à educação, ela é parte de um sistema e de uma rede que garante vários direitos. Com esse ataque que está acontecendo hoje à escola pública, aos seus estudantes, aos seus profissionais, a gente tem não só o direito à educação atacado, mas vários direitos fundamentais. E cadê a mobilização da sociedade para cobrar que o governo vacine logo toda a população, vacine logo todos os profissionais da educação? Aonde estão as pessoas de bem? Aonde estão aqueles que dizem, que defendem, que lutam pela escola pública e que defendem o direito das crianças? As mulheres, que são a maioria das profissionais da educação, foram extremamente atacadas durante todo esse período de pandemia, tiveram que trabalhar grávidas, sem segurança nenhuma, nas escolas, de forma presencial, tiveram atacado o seu direito à amamentação, poder amamentar o seu filho com segurança sanitária. Então, são vários ataques que a gente vem assistindo, e, na minha opinião, o modelo ideal de educação é um modelo de escola que trabalha com os princípios freirianos de liberdade, de emancipação, e que, para isso, a gente vai ter que fazer um trabalho de tirar de vez do poder esses inimigos da população. Deputada Janasi, eu queria voltar um pouquinho a uma questão que o senhor abordou nas suas colocações, que foi o posicionamento do STF com relação ao Escola Sem Partido. O senhor vê que, no caso das escolas cívico-militar, se o projeto caminhar, for adiante, isso é uma possibilidade de judicialização dessa questão das escolas cívico-militares? Sem dúvida nenhuma, porque a escola cívico-militar, ela atenta contra a diversidade, contra a pluralidade, contra a diversidade também de concepções pedagógicas. Isso é fundamental e está garantido na LDB, está garantido na Constituição Federal, no Plano Nacional de Educação. A escola cívico-militar é uma escola fechada e excludente porque ela não atende toda a demanda escolar, ela limita o atendimento da demanda, ela não tem o curso noturno, é como o PEI, que também é uma escola excludente, mas daí é outro debate. Então, ela exclui uma parte da comunidade escolar, ela tem esse caráter também excludente, mas eu tenho certeza que esse modelo de escola, ele vai afrontar
sobretudo, esses princípios que eu coloquei aqui: diversidade, pluralidade, concepções pedagógicas diversas, a questão do senso crítico. Uma escola de verdade, ela tem que trabalhar o desenvolvimento do senso crítico dos alunos, fazer com que os alunos possam pensar livremente. A escola cívico-militar não faz isso, ao contrário, ela tenta padronizar o pensamento, né, e controlar as mentes, controlar os corpos. O aluno tem que estar uniformizado com uniforme militar, bater continência. É um absurdo isso. Nem a ditadura militar conseguiu fazer. Eles tentaram, com a reforma educacional de 71, a de 68, introduzindo essas disciplinas que eu citei, educação moral e cívica, o SPB, obrigando os alunos a cantarem o hino nacional todos os dias. Não funcionou. Não é assim. A escola é plural, ela tem diversidade, e ela tem que ser respeitada nesse seu funcionamento. A professora Luciane colocou: a educação tem questões mais graves que a gente tem que resolver. A escola cívico-militar, ela não resolve. Ela é uma cortina de fumaça para desviar o foco da crise educacional brasileira. Então, isso tem que ficar muito claro para todos nós. E ela está a serviço também de uma ideologia de dominação e de exploração dos trabalhadores. Ela reforça a opressão, reforça a alienação, ela emburrece, né, e fortalece, sobretudo, a exploração de classe social, fortalecendo os nossos opressores e, sobretudo, o poder econômico. Essa é a grande verdade. Essa escola está a serviço da lógica da exploração econômica dos trabalhadores, porque ela vai militarizar as escolas, vai padronizar o pensamento, formando alunos passivos, dóceis para o sistema, obedientes, que não vão ter, né, estímulo para participação, para mudança social, para interferir no rumo da história brasileira. É isso. Eu peço licença a vocês para a gente ir para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Você não... Estamos de volta com a Lespe Cidadania. A gente está falando das escolas cívico-militar. Eu recebo aqui no programa o deputado Carlos Genasi do PSOL e a Luciane Cavalcante, supervisora de ensino e advogada, supervisora de ensino de São Paulo e advogada. A gente falava no bloco anterior da possibilidade de implantação desse modelo de escolas no estado de São Paulo e no Brasil e quanto isso significa para a educação. Deputado Genasi, o senhor falava no bloco anterior sobre a questão que o senhor vê esse modelo como um modelo doutrinador para as crianças, um modelo que pode causar ali uma exploração do trabalho dos profissionais. Na proposta das escolas cívico-militares, toda a administração da escola passaria, seria militar, né? Os docentes continuariam sendo professores, mas a administração seria militar. Então, o senhor estava fazendo essa colocação. Deputado, a gente tem um problema na escola pública que é um problema muito antigo, que é pensar, às vezes, na escola, só na escola, não pensar no entorno. Às vezes, o aluno da escola pública, ele não tem uma situação de lazer ali nas proximidades, no seu bairro. Isso acontece muito na periferia, nas periferias, né? Eu queria que o senhor avaliasse também essa questão do quanto precisa ser investido no entorno para que esse aluno não se sinta só confortável dentro da escola, mas se sinta confortável no seu bairro, se tenha essa sensação de pertencimento. Olha, é muito importante que o aluno ele tem que ter toda uma rede de proteção social, ele tem que ter acesso aos equipamentos de cultura, de esporte, de assistência social, ou seja, toda uma rede de proteção social, incluído aí tem a educação também, mas ela sozinha não dá conta, ela não resolve os problemas sociais. A educação ela tem um trabalho específico, que é o trabalho pedagógico, educacional. Logicamente que ela conversa com as outras áreas, mas nós precisamos de investimento também na cultura.
a periferia tem que ter equipamentos de cultura, casas de cultura, centros culturais, teatros municipais, bibliotecas públicas, para que os nossos alunos tenham acesso a cursos profissionalizantes em outras organizações. A gente não pode depender só da escola. Nós temos que ter outros equipamentos na área do esporte, da assistência social, da juventude. Isso daí é fundamental. E a escola vai conversar com todas essas outras áreas. Ela vai ter um trabalho de parceria, mas ela não consegue dar conta de resolver a questão da crise social. Então, ela é importante, ela é um equipamento que, infelizmente, na maioria dos nossos bairros da periferia, é o único equipamento que existe do Estado é a escola, né? Então, ela acaba sendo obrigada a dar conta dessas outras áreas que ela não tem condições estruturais de realizar, mas é muito importante que o aluno tenha acesso também a esses outros espaços e as outras áreas, para que ele possa também depois usufruir do aparelho educacional, né? Repito, a educação não dá conta de resolver todas essas questões, que são questões relacionadas às outras áreas, demandas das outras áreas sociais. Professora Luciane, eu queria que a senhora me falasse como tem sido a repercussão dessa possibilidade da implantação da escola cívico-militar entre os alunos. Os alunos estão abertos a novas possibilidades, a esta possibilidade, a implantação dessa possibilidade? Os alunos, os estudantes, de forma geral, eles são muito abertos ao diálogo, a novidades. Mas esse projeto específico da escola autoritária cívico-militar, ela não traz em si uma novidade, porque esse sistema de silenciamento, de censura, de não ter o diálogo, ela não é algo que pode e não é encarado pelos estudantes como algo positivo, como uma novidade. O que os estudantes eles querem é fazer parte da construção, como eles têm direito, por toda a legislação educacional, do projeto político-pedagógico que é implementado nas escolas. Então, o que eu percebo dos estudantes é querendo muito serem ouvidos, ocupar o espaço que cabe a eles dentro da organização escolar, através dos grêmios, através dos conselhos mirins, e essa questão do protagonismo dos estudantes é algo central para uma pedagogia que quer ser reflexiva, que quer ser cidadã, que entende o ser humano como um ser integral, e por isso, muito importante o que o deputado Carlos Janazzi colocou, da gente ter políticas públicas intersetoriais que respeitem esse princípio humano, né, de sermos seres integrais. Portanto, as políticas públicas precisam conversar e dialogar uma com a outra, porque senão você não consegue alcançar o objetivo final com eficiência e eficácia. E fica muito claro essa questão da intersetorialidade quando a gente pensa no estudante com deficiência. O estudante com deficiência, se não tem uma política intersetorial implementada no município onde ele mora, no estado onde ele mora, ele não consegue acessar os seus direitos fundamentais. Por exemplo, um estudante com deficiência, ele precisa fazer os atendimentos de terapia. Se a rua dele não tiver asfalto, ainda que ele tenha acesso a um carro, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem um programa Atende. Ainda que ele tenha esse serviço do Atende, que é fornecido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, como a rua dele não é asfaltada, que é uma atribuição da subprefeitura, ele não consegue fazer com que o Atende chegue à sua casa. Com isso, ele não consegue acessar o direito à saúde, e sem o acesso ao direito à saúde, ele vai ter mais dificuldade de acessar o currículo escolar. Então, fica muito claro que a gente precisa ter políticas intersetoriais e que os alunos, os estudantes, são o foco, são
o central, a parte mais importante de todo esse processo. Algo que também esse programa autoritário, cívico-militar, ele também não coloca. Em nenhum momento o aluno é chamado para o diálogo, para a escuta e para a construção conjunta da sua autodisciplina com relação aos seus estudos, à sua pesquisa e também da sua forma de ver e sentir o mundo que precisa estar contemplada e problematizada dentro do projeto político-pedagógico. Ok. Deputado, o senhor já sabe se há uma estimativa de custos com relação à implantação de uma escola cívico-militar? Quanto que impactaria nos cofres públicos esse modelo de ensino? Olha, nós não temos ainda, até porque ela não foi implantada no estado de São Paulo. Agora, nós entendemos que haverá um custo maior, porque ela reduz o número de alunos na escola. Então, haverá, com certeza, um custo maior. Nós não temos dúvidas em relação a isso. Mas eu queria destacar, ainda que eu não falei, quando você me perguntou, Melissa, sobre a questão da gestão, né? Muita gente acha que a gestão militar é melhor que a gestão civil. Eu questiono, mas em que a gestão militar seria melhor do que a gestão de pessoas que estudaram, que têm formação para serem gestoras de uma escola, no caso aqui uma escola pública, quando nesse momento histórico nós estamos vendo a falência dos militares, a desmoralização, vide o Pazuello, né, que era considerado um especialista em logística. Olha só a situação do Brasil na área da gestão do coronavírus. Ele vai ter que depor agora na CPI da Covid, né, que ele não sabia diferenciar, mandou produtos para o Estado, pensando que estava mandando para outro Estado, não fazendo nem a diferenciação entre dois estados do norte do Brasil, deixou armazenado aqui uma quantidade enorme de testes aqui em São Paulo, enfim, perderam vacinas, um absurdo total. Então, a gestão militar não tem condições de dizer que ela é melhor do que a gestão civil para as nossas escolas. Essa situação do general Ramos, que é o chefe da Casa Civil, general do Exército, que teve que tomar vacina, ele tomou escondido do Bolsonaro. Olha que vergonha. Então, os militares não estão com essa bola toda, estão, aliás, desmoralizados também nessa área da questão da gestão. Então, eu cito aí o Pazuello. Então, por que uma escola cívico-militar seria melhor que uma escola gerida, né, gestada por pessoas especializadas na área da educação? E tem mais, tem essa questão da gestão democrática. A escola cívico-militar vai afrontar a gestão democrática da escola pública, porque a escola cívico-militar ela trabalha com a questão da disciplina, da ordem, da obediência. Então, não tem esse negócio de consultar conselho de escola, APM, Grêmio Estudantil. Ali existe uma hierarquia, a ideologia é outra, totalmente diferente. Aí também inconstitucional, porque vai afrontar um dos grandes princípios da educação nacional, que é a garantia da gestão democrática do ensino público, a participação. O conselho de escola hoje é obrigatório em todas as escolas, a APM, o Grêmio Estudantil tem um amparo legal para a sua existência. Qual vai ser a relação da escola cívico-militar com essas instituições auxiliares da escola que compõem hoje o que nós chamamos de gestão democrática da escola pública? Então, isso também tem que ser levado em conta. Professora Luciene, a gente sabe que uma escola que é considerada modelo, ela tem um laboratório, tem biblioteca, tem uma quadra, tem uma série de itens aí que são considerados, que consideram aí, além da excelência do ensino, uma escola modelo. Eu queria que a senhora avaliasse como é que pretende ser a escola cívico-militar e a escola que a gente convencional, que nós conhecemos até esse momento. Se pode agregar esses itens aí ou não necessariamente.
Então, esse projeto da Escola Autoritária Cívico-Militar, ele também, como o deputado Carlos Janazzi já colocou, ele é um ataque também a toda a nossa luta em defesa do financiamento da escola pública e da gente ter um valor maior e instituído o custo aluno-qualidade. Isso em todo o nosso país. Então, essas escolas, assim como as escolas padrão, assim como essas escolas também que o nosso secretário estadual de Educação, Rocieli, visita e mostra nas reportagens, são escolas, algumas escolas pontuais que recebem mais recursos financeiros e que, portanto, vão apresentar uma estrutura de funcionamento melhor, que é como você colocou, que é o que você imaginar como o básico para uma educação de qualidade, que são os ambientes equipados e adaptados ao conteúdo curricular que aquele espaço pretende mediar. Então, o que a gente vê, e a gente viu isso também muito forte no município de São Paulo, quando a gente teve a implementação dos CELS, que você tem também muitos recursos financeiros voltados para aquele equipamento. Hoje a gente tem um pouco mais de 50 CELS, enquanto a gente tem toda uma rede de educação com quase 4.000 escolas aqui no município de São Paulo, 2.000 delas em prédios que não são adequados, que não têm área verde, que estão em galpões, onde quem está ali estudando são bebês e crianças que não conseguem falar para se defender, para contar para suas famílias o que está acontecendo, sem direito a contato com a natureza, sem direito, muitas vezes, até um banho de sol. Então, a gente vê essa forma de pensar a política pública para a educação não num desenho universal, não de uma forma que seja para todos, e sim separando a população, segregando, tendo algumas escolas que vão receber um pouco mais de recurso, o que ataca também essa nossa defesa de que o dinheiro da educação tem que ser toda para a educação pública e repartido com justiça, aonde as regiões que mais precisam vão receber mais para poderem fazer essa justiça social e educacional. Então, é isso que acontece com relação a essa infraestrutura. E volto e finalizo aqui essa pergunta falando que essa questão da infraestrutura nas escolas volta muito fortemente para a discussão agora, porque a gente está enfrentando uma pandemia. Essa pandemia, provavelmente, a gente vai ter até o final do ano com essa situação das escolas recebendo aluno presencial ou não. Eu sou contra o ensino presencial durante a pandemia, devido aos riscos de vida que eles colocam, que está colocado, e também porque a infraestrutura das escolas não permite isso. E isso significa até as escolas particulares, porque eu também supervisiono escolas particulares, da rede privada e as escolas conveniadas. Então, o que acontece é que essas escolas não têm ventilação cruzada, não têm um número de banheiros suficiente, elas não têm um número de lavatórios suficientes que possam estar a infraestrutura adaptada a essa nova realidade sanitária que está colocada. E volto a dizer, a gente está há mais de um ano nessa situação, e os governos não se mobilizam com relação a reformar as escolas. Então, eu faço um apelo para todas as famílias que estão nos assistindo, que ajudem nessa luta, que entrem nessa luta em defesa da escola pública, em defesa de um futuro muito melhor para as nossas crianças, nossos estudantes, do que o presente que a gente hoje vive. Deputado Janazzi, o senhor vem falando já há algum tempo também sobre as escolas de ensino integral, né, as chamadas PEI.
E aí eu queria que o senhor avaliasse se o senhor percebe que os modelos são semelhantes entre a escola cívico-militar. Claro que existem algumas especificidades, mas se tem ali, estão no mesmo patamar. Hoje mesmo, quando a gente estava fazendo tribuna virtual, o senhor comentou sobre ambos os projetos, que o senhor é contra ambos os projetos. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação e um paralelo entre eles. Olha, tem sim, Melissa, algumas semelhanças no sentido, primeiro, da implantação. A implantação de ambos os projetos são implantações autoritárias que estão sendo feitas no momento de pandemia. Não é o momento de implantar programa agora na educação TEI, escola cívico-militar, é o pior momento para a implantação. Hoje, o momento é de salvar vidas nas escolas, né? Os nossos alunos e as suas famílias e também os profissionais da educação estão preocupados em sobreviver ao coronavírus. Essa é a principal função hoje da escola, garantir a vida, a sobrevivência das pessoas, primeiramente não reabrindo as escolas, elas devem permanecer fechadas, sem aulas presenciais, literalmente sem nenhum servidor da educação lá dentro, porque a escola é um foco muito grande de contaminação do coronavírus. Isso já está mais do que provado, não há dúvidas em relação a isso. Segundo, então, não é o momento de você fazer um debate. O debate agora é garantir arejamento, ventilação nas escolas, redução do número de alunos, condições sanitárias adequadas para, em algum momento, para que haja um retorno, não agora, logicamente. O debate agora é sobre vacinação, é outro debate. Não dá para fazer uma discussão agora, porque nem é possível reunir a comunidade escolar do ponto de vista presencial para fazer um debate profundo sobre esses dois programas, né? E também não dá para fazer esse debate às pressas através de aplicativos. Não é possível isso. A comunidade escolar está hoje totalmente desorganizada para fazer esse debate. Ela não tem nem acesso à internet. Então, aliás, uma outra situação, uma outra prioridade importante seria que o Estado garantisse o acesso à internet gratuita para todos os alunos da rede pública de ensino e também para os profissionais da educação. Essa é uma preocupação, essa tem que ser a luta em defesa da educação, não a implantação de PEI, de escola cívico-militar. Então, essa é uma semelhança. A implantação autoritária, né? O governo parece que se aproveita da situação de fragilidade por conta da pandemia e tenta passar a boiada implantando a toque de caixa esses projetos. A outra semelhança é que ambos os projetos são projetos excludentes, eles excluem alunos e professores, porque são programas que atendem um número menor de alunos. Os dois, o PEI, Programa de Ensino Integral, e a Escola Cívico-Militar. Há uma redução do número de alunos, normalmente não tem o curso noturno, então você não atende a demanda para os alunos que precisam trabalhar durante o dia, e você superlota outras escolas, porque a partir do momento que você reduz o número de alunos numa escola, para implantar um desses dois programas, você vai ter que matricular os alunos em outras escolas. A escola tinha 1.000 alunos, e ela vai implantar um modelo como esse, ela só vai atender metade, ou menos, 400 alunos. E ela tem que matricular 600 alunos em outras escolas. Então, é um projeto excludente. E exclui também os profissionais da educação, porque cria uma carreira paralela, né? São cargos indicados, que tem que se adequar ao perfil do projeto, e aí você agride o estatuto do magistério estadual, tendo duas carreiras, tendo a quebra da isonomia salarial, tem um professor ganhando mais do que o outro, e ambos trabalhando da mesma forma. Então, você cria uma crise na carreira do magistério. Então, tem essas semelhanças, sem dúvida nenhuma. Luciene, o deputado citou isso várias vezes aqui ao longo da nossa conversa, que
a administração das escolas ficaria a cargo dos militares e a parte pedagógica, digamos assim, a cargo dos civis, né? Você, como uma supervisora, alguém que já está inserida nesse contexto de administração de uma escola, você vê uma possibilidade de conflito entre essas partes? Eu vejo uma impossibilidade de você fazer uma gestão que não é pedagógica. Eu fui diretora de escola por 10 anos antes de acessar o concurso para supervisão escolar. E toda a minha experiência, minha vivência com gestão escolar é uma experiência que está conectada à questão pedagógica, está voltada para a promoção da educação, de que os alunos possam aprender e que os professores possam ensinar. Não vejo outra intenção de ser gestor escolar se não for com esse interesse. Então, é muito absurda essa tentativa falaciosa, mentirosa, enganosa dos governos em mentirem mais uma vez para a população, querendo dizer, criar um argumento de que a questão da educação se resolveria com uma gestão que fosse autoritária, né, fosse feita por militares, que os policiais militares são melhores do que nós, professores, para lidar com a educação, porque eles estão querendo dizer, na verdade, que o problema da educação somos nós, professores, que não sabemos fazer o nosso trabalho. Então, esse projeto autoritário cívico-militar é mais uma tentativa de desvalorização, de assédio moral a nós, profissionais da educação, de dizer para a sociedade, mais uma vez, que nós não sabemos fazer o nosso trabalho. Quando, na verdade, o que existe, o que acontece, na verdade, é que muitas vezes não há condições efetivas e práticas para que nossos alunos, nossos estudantes possam acessar o conhecimento historicamente acumulado, possam acessar o currículo escolar. Então, é isso que está colocado. Então, eles não querem democratizar o acesso à educação, eles não querem que as pessoas tenham direito à educação. Quem sabe mais, pode mais, saber é poder. Por isso que o Paulo Freire ele vai fazer todo um estudo demonstrando a relação entre educação, poder, que você pode fazer a emancipação ou você pode fazer o condicionamento para a manutenção dessa opressão. Então, por isso que ele é tão odiado e tão atacado, porque ele quer que a gente tenha uma educação para a liberdade. A educação para a liberdade, ela muda as pessoas e essas pessoas vão mudar o mundo. E qualquer um que tem um mínimo de consciência, que ande pelas ruas, vê o caos que a gente está mergulhado e percebe que a gente precisa de mudanças profundas na nossa sociedade. Eu queria muito agradecer a participação de ambos nesse debate tão importante. Sempre debater educação é sempre essencial e importante. Eu queria pedir para cada um que fizesse as suas considerações finais, mas, deputado, eu queria só que o senhor fizesse uma colocação nas suas considerações finais. O senhor falou sobre o debate profundo. Com o debate profundo, o senhor acha que a escola cívico-militar poderia ser ajustada para a realidade da educação ou nem assim? Não, eu não acho, porque a escola cívico-militar ela apresenta uma propaganda enganosa. Ela vende uma ilusão para a população, para a comunidade escolar, de que ela resolve o problema da violência. É isso que ela tenta vender, que na escola cívico-militar acaba a indisciplina, a violência e tudo melhor. Isso é uma farsa. Isso não existe porque ela não ataca as causas reais da violência, que é a violência social, né, que depois é reproduzida na escola. Então, aliás, ela faz aumentar a violência, porque é uma escola que não vai dialogar, né, com questões importantes da pluralidade cultural, da pluralidade política, da pluralidade pedagógica. Ela não vai entrar na questão de uma forma crítica da identidade de gênero, não vai respeitar a diversidade sexual, ela vai tentar controlar os corpos e mentes dos nossos alunos, de crianças e adolescentes, vai militarizar, vai criminalizar a pobreza. Então, é uma farsa, ela vende uma ilusão.
E a população, como não conhece esse debate com profundidade, acaba comprando isso, acaba sendo enganada de que resolve, como o PEI também, que você colocou muito bem. O programa de escola integral também não resolve o problema. É uma cortina de fumaça que é apresentada para desviar a atenção e o debate dos principais problemas da educação brasileira, sobretudo da educação pública. Então, é disso que se trata o projeto cívico-militar. E eu encerro minha participação citando o grande Darcy Ribeiro, que dizia que a crise da educação não é uma crise, é um projeto, e é um projeto das elites econômicas para manter o processo de dominação de classe, explorando ainda mais o mundo do trabalho e as camadas populares. É para isso que serve esse programa, esse projeto cívico-militar. Muito obrigado e parabéns, Melissa, pela condução do debate. Obrigado, professora Luciene Cavalcante. Muito obrigada, deputado. Professora, a senhora tem a palavra para fazer as suas considerações finais. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço, cumprimentar a Melissa pela condução do programa, ao deputado Carlos Gianazzi pela sua trajetória de luta em defesa da escola pública, e dizer, prestar minha solidariedade a todas as famílias enlutadas. São mais de 400 mil mortes, não tem como a gente falar de educação sem falar de todo esse contexto que está rondando e que nos coloca e nos interroga sobre que tipo de sociedade que a gente quer. E dizer que pode parecer uma saída muito fácil, muito rápida, a gente colocar os militares para resolverem supostamente os problemas da educação. Mas a educação de verdade que a gente precisa não é uma educação que é para obediência, ou que é para dizer que concorda, ou então uma educação que vai até ajudar as pessoas a fazerem, às vezes, a responderem, né, testes de uma forma exitosa. O que a gente precisa de uma escola que nos ajude a enfrentar a vida, e a vida está extremamente desafiadora, ainda mais nessa condição da pandemia. Então, a gente precisa de uma escola que defenda a vida, que defenda a possibilidade do diálogo como mediação do conhecimento, e essa escola não é a escola autoritária cívico-militar, é uma escola que está voltada para a liberdade, para a emancipação. E também quero saudar todos os meus companheiros e companheiras que estão em greve. Hoje são mais de 85 dias de greve aqui no município de São Paulo, uma greve histórica, a maior greve da nossa categoria em defesa da vida e também não só da nossa vida, mas a vida da comunidade escolar, e de que a escola, de fato, possa se organizar para que a gente possa voltar às aulas o mais rápido possível. Ok, muito obrigada, professora Luciene, muito obrigada, deputado Carlos Gianazzi. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou sobre as escolas cívico-militar com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, a Luciene Cavalcante, supervisora de ensino de São Paulo e advogada. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.